Fala, Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ver a história e como funciona a sociedade romulana. Então, sem mais enrolação, bora lá! Os romulanos são uma raça humanoide do planeta Romulus. Os romulanos eram primos biológicos dos vulcanos, descendentes daqueles que rejeitaram as reformas de Surak durante a Era do Despertar, em Vulcano. Quando as reformas de Surak de abraçar princípios lógicos e rejeitar as emoções se espalharam rapidamente por Vulcano no século IV, uma minoria rejeitou os ideais de Surak. Eles foram descritos como aqueles que mancham sob as asas do Raptor, um símbolo que mais tarde seria usado no Império Romulano, e eles finalmente deixaram Vulcano depois de perder uma guerra nuclear chamada Tempo do Despertar. Em algum momento, eles se estabeleceram em planetas gêmeos, que ficaram conhecidos como Romulus e Remus, estabelecendo assim as bases do Império Estelar Romulano. Os Romulanos não possuíam as rigorosas disciplinas mentais desenvolvidas pelos seguidores de Surak. Tal como os Vulcanos, os Romulanos abandonaram a violência desenfreada como modo de vida. No entanto, no caso deles, isso foi substituído pela astúcia controlada. Como espécie, os Romulanos eram geralmente considerados enganadores, uma reputação reforçada pelas ações de seu governo ao longo do tempo. Os Romulanos se viam e se valorizavam como um povo apaixonado. Eles lidaram com a perda de maneira diferente dos humanos. Amaram profundamente e, se ela acabasse, honrariam esse amor amando novamente, ainda mais profundamente. Durante o século 23, os Romulanos aplicavam a pena de morte a criminosos por meios que eram tão dolorosos quanto desagradáveis. Antes das acusações serem apresentadas, os Romulanos concederam ao acusado o direito de testemunhar. A relutância em confiar na hostilidade aberta geralmente levava os Romulanos a jogar um jogo de espera com seus oponentes, tentando manipular um adversário para que quebrasse, ou parecesse quebrar. Um acordo para lhes dar uma justificativa sólida para o ataque. Eles também eram conhecidos por temerem a desgraça da morte. Nesse estado de espírito, os pais romulanos se livravam de todos os recém-nascidos que tivessem defeitos congênitos, pois a alternativa significaria um desperdício de recursos, segundo eles. O costume romulano era casar homens e mulheres desde o nascimento, bem parecido com os ancestrais vulcanos. A natureza totalitária da sociedade romulana, na qual a descendência era muitas vezes um crime, e os agentes de segurança romulanos se faziam passar por cidadãos. Eles levaram muitos romulanos a serem extremamente paranoicos. Os romulanos tinham 3 nomes, um para estranhos, um para a família e um verdadeiro para aquele a quem entregavam o seu coração. As casas romulanas tradicionais tinham uma porta frontal falsa e a entrada real ficava nos fundos. Um dialeto romulano comum era as palavras Jolantru, que era usada tanto para olá quanto para dizer adeus. Zalmak era uma forma tradicional de meditação praticada pelos romulanos e considerada um tabu para os não romulanos. No século 24, um movimento dissidente começou a ganhar força, baseado no desejo de conhecer Vulcano e seus ideais. O objetivo final do movimento era a reunificação de Romulus e Vulcano. O embaixador Spock esteve profundamente envolvido nesse movimento. Miles O'Brien certa vez jogou Tongo como um mercenário romulano. Em caso de anonimato, eles eram conhecidos por usar assassinos contratados como Flaxanos para realizar sua justiça fora do mundo. A astúcia, a xenofobia e a duplicidade praticadas foram notavelmente rejeitadas pelos Coat Milad, uma ordem de freiras guerreiras que se opunham ideologicamente e às vezes marcialmente aos Tal Shiar e Zet Vash. Em vez disso, praticaram o caminho da sinceridade absoluta, ou seja, a comunicação total de emoções sem filtro entre pensamento e palavra. Elas também estavam abertas à incorporação de mulheres não romulanas em suas fileiras. Na sociedade romulana, a posição militar e política influencia a posição social, porque os romulanos eram membros de uma civilização militarista,
e consideravam de extrema importância a defesa do Estado romulano e de sua honra pessoal. O serviço militar e a patente que o acompanhava foram fatores decisivos na determinação da eminência social. No entanto, embora os militares desempenhassem um papel importante na sociedade romulana, era o Senado romulano quem mais controlava o governo de Romulus. Em determinado momento da história, Romulus era uma nação soberana governada por uma imperatriz, conforme indicado por Quio. No século XIII, a posição mais alta do poder era ocupada pelo pretor, que presidia o Senado romulano. O pretor chefiou o comitê contínuo, que era composto pelos indivíduos de maior elite do império, que tomavam decisões de extrema importância. No século XXIV, o governo romulano confiou nos Tal Shiar, uma espécie de partido secreto romulano, para manter a ordem e a estabilidade entre civis e militares. Os Tal Shiar eram conhecidos por suas táticas brutais, que incluíam sequestros rotineiros, torturas e assassinatos. Muitos romulanos temiam até mesmo expressar opiniões divergentes, para não atrair a atenção dos Tal Shiar. Também houve indícios de que existia tensão entre os próprios militares e os Tal Shiar. A sociedade romulana se baseava num sistema de castas altamente estruturado. Ao contrário da maioria das espécies altamente evoluídas nos quadrantes Alpha e Beta, os romulanos ainda praticavam a escravidão, nesse caso dos Remanos, que usavam como trabalho escravo e como tropas de choque. Os romulanos tendiam a ser altamente xenofóbicos, envolvidos em períodos prolongados de isolacionismo, e podiam ser vistos como abertamente racistas em relação a outras espécies, acreditando serem superiores. Pelo menos alguns romulanos acreditavam que um dia o Império Romulano governaria toda a galáxia, e os humanos seriam extintos. De acordo com Miles O'Brien, não houve nenhuma peça de tecnologia que os romulanos não afirmassem ter inventado antes de todos os outros. De acordo com Worf, os romulanos tentaram reivindicar tudo em seu campo de visão como seu território. Na sociedade romulana, tanto homens quanto mulheres podiam comandar naves de guerra, obter altos cargos políticos e até mesmo ser membros dos Tal Shiar. Após a destruição de Romulus, a estrutura política sobrevivente formou o novo Estado Livre Romulano, onde o Tal Shiar e especialmente Zet Vash tiveram muita influência na política e nas forças armadas da raça. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série da Sociedade das Espécies de Star Trek. Então clique qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera.